Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e a gente vai trazer de volta um assunto que a gente falou em um outro episódio aí passado, que é a globalização. Mais especificamente, a gente vai falar hoje sobre as redes na globalização. Então a gente vai falar um pouco de todo esse desenvolvimento tecnológico que nos permite estar na posição em que nós estamos atualmente, tá? Em termos tecnológicos, de fluxos e fixos, ok? Vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor. Então, a integração econômica e cultural entre os países, que é conhecida como a globalização, ela só foi possível a partir da criação e da popularização de diversas tecnologias que adquiriram um papel fundamental, tanto para o desenvolvimento da economia mundial, quanto para a sociedade que se tornou cada vez mais dependente dessa tecnologia, Então, as redes de comunicação, nesse mundo globalizado, cada vez mais rápidas e eficientes, permitiram a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea. Dessa forma, essas redes de comunicação elas contribuíram para algumas melhorias, como, por exemplo, desenvolvimento do comércio internacional, a partir da interligação entre as bolsas de valores, dos bancos e das grandes corretoras de diversos países, a partir de uma vasta rede de computadores que aumenta a velocidade das transações e possibilita aos investidores movimentar instantaneamente suas aplicações financeiras. Outra coisa importante também foi o crescimento das empresas multinacionais, que hoje podem ser controladas de qualquer lugar do mundo. Mais um fator importante que as redes de comunicação intensificaram foi a circulação de capitais, que pode ser realizada de qualquer lugar do mundo, com o uso de computadores e até de celulares, smartphones. A circulação de informações, que atualmente também acontece instantaneamente, a comunicação em massa, na qual as pessoas podem se comunicar instantaneamente com qualquer pessoa no mundo. Outra coisa também, a transformação da paisagem, que vai sendo alterada para incorporar as diversas redes de comunicação, satélite artificial, cabos de fibra ótica, antenas para celulares e outras coisas, Mas, apesar de se tornarem cada vez mais necessárias e utilizadas no mundo, tanto nas relações comerciais quanto no cotidiano da gente, o uso das redes, principalmente essas redes de comunicação, não diminuem as diferenças sociais. Isso porque, assim como os efeitos da globalização não atingem a todos da mesma forma, muitas vezes o uso dessas novas tecnologias não ocasionam grandes revoluções na realidade socioespacial. E assim, embora o acesso a essas redes atinja cada vez mais pessoas, a forma como elas usam essas tecnologias e as consequências do seu uso, muitas vezes não se tornam um fator determinante para a modificação da sua condição social. Não é só ter um smartphone com acesso à internet ilimitada que vai fazer com que você melhore de vida. Não é apenas isso. O espaço geográfico, segundo muitas abordagens, ele se constrói e se articula a partir das redes. Um geógrafo muito famoso chamado Milton Santos, ele afirmava que as redes eram formadas por um conjunto de pontos fixos interligados por meio dos fluxos. Assim, formam-se as redes de transporte, as digitais, as urbanas, entre outros exemplos de redes. Então, de forma mais abrangente, a gente pode entender as redes geográficas como um conjunto de locais da superfície terrestre que estão conectados ou interligados entre si. Essas conexões podem ser materiais, podem ser digitais, culturais, além de envolver o fluxo de informações, mercadorias, conhecimentos, serviços, valores culturais, morais, entre outros. Com o processo de globalização, a gente pode dizer que as redes, ou pelo menos muitas delas, ganharam um maior alcance e uma maior abrangência no espaço geográfico mundial. Mas o acesso e o poder de difusão dessas redes dependem das diferentes hierarquias nas sociedades, constituídas pelo poder econômico ou político. Então, quem possui mais recursos ou mais poder possui uma maior possibilidade de usufruir da estrutura dessas redes geográficas.
Também é importante a gente observar que a estruturação e a evolução das redes não podem ser entendidas sem a evolução das técnicas e da tecnologia. No século XIX, lá pela Segunda Revolução Industrial, as transformações proporcionadas por elas, pela Primeira e pela Segunda Revoluções Industriais, elas propiciaram um enorme avanço nas redes de transporte, incluindo os modais ferroviários e mais para o final do século XIX também até o mesmo modal rodoviário de transporte. Assim, cidades que eram distantes, elas passam a estar interligadas entre si, o que se estende para pontos até situados em continentes diferentes. Cada vez mais, com o avanço das tecnologias, a gente tem um mundo, entre aspas, aí cada vez menor. A revolução técnico-científica informacional também intensifica demais a expansão das redes, incluindo a própria rede de transporte, por meio dos aviões e dos jatos mais avançados. A formação das redes digitais e também os avanços nas redes de comunicação tornaram-se grandes marcos para esse período. Assim, em tempo real, a comunicação e as transações financeiras elas ocorrem e notícias importantes são divulgadas. Até reuniões de negócios não mais necessitam dessa presença física de todos os seus participantes. Isso é um ótimo exemplo de como o avanço das técnicas e das redes permite uma maior fluidez de tudo, uma maior fluidez da sociedade. Então a importância das redes geográficas ela se deu também para o avanço do sistema capitalista financeiro. E o que para muitos, como a gente já falou em outro episódio também, ganhou o status aí de capitalismo informacional. Tá? A expansão dessas empresas multinacionais encontra-se bastante facilitada, incluindo a formação das holdings. O que são holdings? São agrupamentos entre empresas que estão interligadas em redes internacionais. As redes possuem papel ativo na configuração do espaço geográfico. E isso fica muito mais visível na constituição das hierarquias das próprias redes. Um exemplo é a hierarquia que a gente observa na rede urbana, que se define de local ao global nos mais diversos níveis, desde as cidades globais, que são as mais avançadas, que a gente vai falar disso mais para frente, até os centros regionais dos países periféricos. Então, o que a gente consegue perceber é que nas diferentes redes geográficas, a constituição de nós, entre aspas, formados por tamanhos diferentes, ou seja, alguns com mais fluxos do que outros. Uma coisa também importante que a gente precisa dizer é sobre a importância das redes informacionais. O que seriam essas redes informacionais? Satélites, sistemas de transmissão, cabos de fibra ótica, terminais de computadores, a internet e as tecnologias de informação e comunicação, que são as chamadas TICs. O que é TIC? O termo TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, tem relação à transmissão de informação através de redes de computadores e outros tipos de mídias, como telefone fixo, celular, rádio, TV, jornais online ou impressos, DVD, MP3, Blu-ray, câmera digital, internet, revistas, e elas são utilizadas pelos organismos da administração pública, pelas empresas privadas, pelas famílias, pelos indivíduos de uma maneira geral, pela sociedade de uma maneira geral. Então a importância das TICs em todas as esferas da sociedade, seja em termos de pessoa física ou jurídica, é muito ampla, quando se fala de internet, por exemplo. Olha só a importância dessas TICs, olha o que elas trazem de importante aí, o que elas trazem para o nosso dia a dia. São instrumentos de difusão e construção de conhecimento, proporcionam maior rapidez e eficácia na troca de informação, transmitem em tempo real acontecimentos no mundo todo, proporcionam o desenvolvimento de várias habilidades e competências ao indivíduo, que são de extrema importância para a formação profissional no mundo atual, promovem a divulgação de produtos de uma empresa,
permitem e agilizam a comercialização de produtos sem sair de casa, com entrega a domicílio, né? Ampliam as práticas educativas orientadas ou autodidatas, né, através da interação com bibliotecas, museus, entre outras instituições. Permitem a difusão de ideias, de culturas e de técnicas. Permitem a modalidade de ensino online, né, através da oferta de cursos de educação à distância, que é a EAD. Né, oferece inúmeras ferramentas que ampliam o conhecimento, a interatividade, a troca de informação, tais como as redes sociais, né, Twitter, YouTube, Skype, Facebook, Instagram, as plataformas das tecnologias de informação e comunicação, como Moodle, como várias plataformas aí, certo? Então, assim, para finalizar, a gente pode amarrar aí falando o seguinte, né, que as redes geográficas são um importante elo entre as diferentes partes do espaço geográfico que integram o sistema mundial em tempos de globalização. Assim, essas redes permitem e também condicionam o transporte e a difusão de inúmeros instrumentos técnicos, além de mercadorias, informações e conhecimentos, estando diretamente associadas à maioria dos elementos que compõem a vida cotidiana das sociedades. Bem, pessoal, então chegamos aí a mais um final, né, de um episódio do nosso Podgel. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero que tenha aberto aí, né, um leque de possibilidades nas cabeças de vocês, a gente falando das redes. Eu espero que vocês tenham conseguido se ver aí, utilizando essas redes, porque a gente utiliza isso o tempo inteiro, né, boa parte delas pelo menos. Então, espero que tenha sido útil e, mais uma vez, sempre peço que vocês possam dar um feedback, né, para que a gente aqui sempre tente melhorar, buscando sempre novos temas, né, a melhora de uma maneira geral. Então, chegamos então ao final de mais um episódio e aqui eu me despeço e até o próximo episódio, pessoal. Abraço a todos.